um flagrante. Veja só o momento em que um bandido aponta a arma e rouba o carro, mas logo adiante o veículo para de funcionar e os criminosos fogem a pé. E as dicas para não ser a próxima vítima. E aqui em Vitória, um jovem que tentou roubar um carro de luxo acabou sendo assassinado pela polícia. Bandido em fúria, o homem que atacou a equipe da TV Tribuna dentro de delegacia em Vitória, além do estupro, também vai responder pela agressão e resistência à prisão. Um pedido de socorro, uma onda de arrombamentos no comércio de Campo Grande, em Cariacica. Lojistas pedem reforço no policiamento. Motociclista toma fechada, bate em poste e morre na reta do aeroporto. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro. Réus começam a ser ouvidos no julgamento do caso Alexandre Martins. Os suspeitos de serem mandantes alegam inocência e afirmam que foi um latrocínio. O risco das calçadas quebradas e cheias de buracos. Uma queda em lugares assim pode acabar em acidente grave. Você aproveita o sinal fechado para mexer no celular? Cuidado, pode ter sido multado. Essa é uma das infrações mais frequentes. Em tempos de crise e vendas em baixa, shoppings fazem super promoções para atrair os clientes. Para turbinar a malhação, muita gente aposta no suplemento alimentar. O preferido é o Whey Protein, mas se você acha o preço salgado, o NutriDicas de hoje vai ensinar uma receita caseira que substitui bem o original. Imperdível! O Tribuna Notícias volta já já, não sai daí. Boa tarde. A gente começa o Tribuna Notícias com um flagrante de assalto à mão armada. Bandidos abordam um motorista na porta de um prédio em Vila Velha e levam o carro. Um tipo de crime frequente. Só esse ano foram registrados quase 3.500 roubos e furtos de veículos aqui no Espírito Santo. 7h45 da manhã de hoje. Este jovem entra no carro para esperar dar a hora de começar o trabalho em um prédio em Itapuã, Vila Velha. 13 minutos depois, esta dupla de camisa listrada se aproxima e começa o roubo. Um dos criminosos está armado e ameaça a vítima. Nossa equipe chegou ao local do crime logo depois de ter acontecido e há tempo de ouvir o rapaz, que ainda estava nervoso. Os caras me enquadraram, botaram a arma na minha cara e levaram o carro. Mas na hora que ele mandou correr, eu aproveitei e saí correndo com medo dele me chamar de volta, porque o carro tem corta-corrente, entendeu? Vocês me levam com corta-corrente, mandam eu apertar e aí me leva por aí a rodar. Depois de entrar no carro, os criminosos mandam o jovem ir embora e saem com a caminhonete. O veículo tem um sistema de alarme que desliga o motor. Como não conseguiram ligá-lo de novo, saíram correndo. Milagre, né, velho? Eu tava vivo, né? Porque quase um carro desses aqui pode matar os outros. Fiquei com medo, saí correndo igual doido, desesperado. Gritei ali, uma sorte com um amigo de um Gol vermelho aí, GM5, entendeu? Me ajudou ali, falou que os caras foram pra lá. E a menina porteira ali do prédio ali chamou a polícia. O carro estava estacionado bem em frente àquele prédio, onde a vítima ia fazer um serviço de hidráulica. Os criminosos não tiveram tempo nem de virar aqui a esquina e a caminhonete parou de funcionar. Veja que ela ainda está onde os bandidos a abandonaram. Nessa ação ninguém ficou ferido e esse caso vai entrar para as estatísticas. Somente neste ano já aconteceram mais de 3.470 ocorrências de roubo e furto de veículos no estado. Na semana passada, uma comerciante parou o carro na porta de casa, também em Vila Velha, e foi rendida por 2 assaltantes. Levaram o veículo dela, uma caminhonete de modelo parecido com a do crime de hoje. Os moradores do município contam que todo dia ficam sabendo de um novo caso. Aqui está o paraíso dos ladrões, cara. Isso aqui virou paraíso. A gente tem comunicado ao pessoal da segurança, mas não tem resolvido não, cara. Este especialista em segurança faz um alerta. As pessoas devem estar atentas a situações que podem facilitar a ação dos criminosos. Eu tenho que observar onde que eu estou estacionando, as condições daquele local e pensando na hora que eu terei que retornar para o veículo. Por isso que nós orientamos, está usando aí estacionamento particular, né, quando é possível, parar
para atender celular, vai parar, tem que também escolher o lugar que vai parar, tem que pensar na segurança, é um ponto de táxi, é um posto de combustível, onde que, teoricamente, nos traz uma segurança maior. Dentro do veículo, você está dentro de uma situação de conforto, você não percebe o que está acontecendo e o criminoso vê ali uma oportunidade. O jovem do caso de hoje saiu do veículo e se distanciou. Ainda nervoso com o crime, ele agradece por estar bem. Um milagre, né, velho? Eu tava vivo, né? Porque um carro desses aqui pode matar os outros. Olha, e aqui em Vitória, um assaltante acabou morto numa troca de tiros com a polícia. O jovem e 2 comparsas são suspeitos de assaltos. Hoje cedo, eles renderam um motorista que estava em um carro de luxo. Anderson Pitangui Correia, de 18 anos, foi morto numa troca de tiros com policiais nesta rua do bairro Nova Palestina, em Vitória. De acordo com os militares, ele teria participado de assaltos com outros 2 criminosos que conseguiram fugir. Anderson, que estaria armado, levou um tiro na região do abdômen. Segundo a polícia, os criminosos estavam na rodovia Serafim Derenze tentando roubar veículos por volta das 5 horas da manhã. Eles renderam 2 taxistas e logo em seguida abordaram ocupantes que estavam em outro carro. As vítimas não gravaram entrevista. Elas estavam neste carro que chegou a ser levado por um dos bandidos que fugiu. A polícia afirma que atirou no suspeito para se defender. A guarnição deu a ordem de parada, eles estavam com as armas apontadas para a vítima, né? E aí, visualizando a guarnição, eles começaram a atirar contra a guarnição e empreender em fuga para dentro do bairro, né? Que eles estavam ali até então na Serafim Derenze. Nesse confronto aí, um deles foi atingido, né? E o outro conseguiu se evadir. Olha, a polícia continua em busca desse assaltante que está foragido. Está no presídio o criminoso que agrediu a equipe da TV Tribuna dentro de uma delegacia em Vitória. Em um ataque de fúria, o suspeito não se intimidou com a presença da polícia e feriu repórter e cinegrafista. Agora, além do crime de estupro, ele também vai responder por agressão. Deixa eu falar, Uma reação inesperada. Agora veja a cena que antecede a agressão. O suspeito de estupro sai da sala tranquilamente e chega a falar com os repórteres, mas em questão de segundos tem um ataque de fúria. Nosso cinegrafista é derrubado. O repórter, juntamente com o delegado, tenta imobilizar o agressor, que consegue se desvencilhar e agride novamente o cinegrafista. Para, você vai! Mesmo machucados e abalados com a situação, o repórter Geilson Ferreira e o cinegrafista Alex Pereira ainda conseguiram contar o que se passou dentro da delegacia. No momento em que tentávamos entrevistar o suspeito, ele partiu para cima das equipes de reportagem. Fiquei nesse estado, ele agrediu também o nosso cinegrafista Alex Pereira e depois de muito lutar com os policiais aqui da delegacia, ele foi contido. Nossa equipe passou por exames no Departamento Médico Legal e depois do susto, o repórter Geilson Ferreira avaliou as circunstâncias em que tudo aconteceu. A gente sabe o perigo que tem a cobertura policial. Mas eu nunca imaginei que esse perigo estivesse dentro de uma delegacia de polícia, onde tem investigadores de polícia, escrivães de polícia, que são treinados tanto quanto, onde tem delegados de polícia, tem 2 delegados lá. Eu nunca imaginei passar por uma situação como essa. Não só eu, como colega, o Alex Pereira, cinegrafista, que foi quem mais sofreu com essa ação brutal, covarde. O delegado Lorenzo Pasolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que aparece nas imagens tentando conter o agressor, falou sobre a atitude do mecânico, que surpreendeu até a polícia, e justificou alguns pontos que geraram polêmica: a não utilização de algemas e a falta de reação imediata dos policiais que estavam no local. Existe uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 11, que regula toda essa questão de algemação e que nós, como policiais, sempre tentamos e na prática seguimos essa recomendação. A questão do policial, a primeira preocupação do policial era que esse cidadão, o preso, não tivesse acesso à arma de fogo, ou seja, nós retiramos das proximidades do preso a arma de fogo, visando evitar um mal maior. E também não consideramos necessário, no momento, felizmente, numa avaliação de fração de segundo,
o emprego da arma de fogo, que poderia ter ocasionado consequências, inclusive, para terceiros e para o próprio preso. O secretário de Segurança Pública evitou falar a respeito de possíveis erros e prometeu avaliar a melhor forma de garantir a segurança das equipes durante a apresentação de criminosos à imprensa. Infelizmente aconteceu esse caso, não é comum. Nós fazemos inúmeras prisões, inúmeras apresentações de presos e, pelo que me consta, essa é a primeira situação que a gente tem um enfrentamento dessa natureza. Isso vai ser tratado nas nossas reuniões para que a gente possa rever alguns procedimentos e garantir ao profissional de imprensa a segurança que ele precisa para desempenhar bem o seu trabalho. Gente, esse foi mais um episódio triste, né? Nessa semana marcada pela violência contra os profissionais da notícia. Uma cena realmente lamentável. A gente deseja uma boa recuperação física e emocional para os nossos colegas Geilson e Alex. A polícia está à procura do motorista que atropelou e matou um motociclista ontem à noite próximo ao aeroporto em Vitória. Ele fugiu sem prestar socorro. Renato Cardoso Bonin Senha, de 35 anos, voltava de uma entrevista de emprego quando foi atingido por um carro na Avenida Fernando Ferrari, próximo ao aeroporto de Vitória. Renato morreu na hora. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. O homem era morador da Serra. Segundo a polícia, dentro da mochila de Renato havia pacotes de arroz e feijão. Durante a noite, policiais trabalharam para identificar o motorista envolvido no acidente. Olha, a polícia ainda não encontrou o motorista que atropelou o Renato. Se você tiver alguma informação que ajude a localizá-lo, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Os comerciantes de Campo Grande, em Cariacica, pedem socorro. Reclamam da onda de arrombamentos na região. E no último mês, os bandidos agiram com mais frequência. Milton juntou uma caixa inteira de cacos de vidro. Isso foi o que sobrou da porta dessa clínica que os bandidos quebraram ontem à noite. O rapaz aqui da clínica, aqui do lado, observou 2 elementos ali. Ele ligou para o CIODES e aí ficou naquela muita pergunta. O CIODES não trouxe aqui uma viatura. E aí passou mais ou menos uma meia hora depois que ele fechou o estabelecimento dele que os elementos vieram e arrombaram aqui. Dias atrás foi a vez dessa loja de cosméticos que fica bem ao lado. R$ 700 de prejuízo. 2 arrombamentos em seguida, um de domingo para segunda, né? E outro de terça para quarta. Tivemos um prejuízo mais ou menos de uns R$ 700 em produto que eles levaram e mais o dinheiro do caixa. Os comerciantes de Campo Grande, em Cariacica, estão pedindo socorro porque uma onda de arrombamentos tomou conta da região. Praticamente todo mundo aqui já foi vítima. Dizem que policiamento tem durante o dia. Mas o problema todo acontece durante a noite. É só o comércio fechar que os bandidos atacam. Tudo isso aconteceu em apenas um mês. Já foram 2 assaltos na loja de cosméticos. Um assalto à mão armada de carro, roubo de carro aqui nessa mesma rua, e agora a clínica ali em cima, e um pouco antes do finalzinho de julho, a clínica Barbosa aqui, que foi assaltada também e levaram pertences dele lá. Provavelmente quem rouba e está cometendo esses assaltos aqui, eles voltam a acontecer, em seguida a polícia sai e eles acontecem. A câmera, uma das poucas que tem na região, estaria há mais de 1 ano sem funcionar. A gente pede às autoridades competentes aí que dê uma olhada, vê o que possa ser feito para resolver o problema, né? Olha, a PM disse que faz rondas 24 horas com a patrulha da comunidade e também alunos soldados. Quanto à reclamação do comerciante sobre o atendimento do CIODES, a polícia disse que enviou uma viatura ao local e vai apurar sobre a atitude dos atendentes. A prefeitura disse que uma árvore atrapalha a transmissão do sinal da câmera e já agendou uma poda. Olha, a polícia prendeu mais um suspeito de assaltar empresa de guincho em Jardim Camburi, Vitória. Durante o roubo, o filho do proprietário foi baleado. O jovem detido também pode ter participação no crime que terminou com a morte de um representante comercial em bairro de Fátima, na Serra. Ele faz parte de uma quadrilha de assaltantes. Jobson Gonçalves Lima, de 22 anos, e outros 3 suspeitos foram presos no bairro São Diogo, na Serra. Eles estavam em um carro roubado e tentaram fugir quando viram uma viatura. A polícia cruzou informações e descobriu que Jobson é o rapaz de camisa escura que aparece nestas imagens. O flagrante é de um assalto a uma empresa de guinchos. Fizemos o reconhecimento com as vítimas que confirmaram ser ele o autor e, diante das provas contundentes contra ele, ele
confessou a sua participação nesse crime que ocorreu na oficina em Jardim Camburi. O assalto aconteceu no mês passado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O adolescente de camisa amarela, que aparece ao lado de Jobson, chegou a atirar no filho do dono da empresa. O menor foi apreendido dias depois por outro crime, na mesma região. Um representante comercial de 37 anos reagiu a um assalto e foi morto. A suspeita é de que Jobson também teve envolvimento nesse latrocínio. Isso aí eu não tive nada a ver. Nós acreditamos sim que ele pode estar envolvido. Ele é alvo de investigação, mas ainda a gente precisa avançar um pouco mais para poder comprovar realmente se ele está ou não envolvido nesse crime. Até agora, 7 pessoas já foram presas. 2 no município de Pancas, interior do estado, e 5 na Grande Vitória. As investigações apontam que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltos. Nós acreditamos que vários outros casos, com a divulgação dessas imagens, dessas informações, serão solucionados pela patrimonial. Condenando esses indivíduos, eles ficam mais tempo presos e dando mais tranquilidade aí para a população. É isso aí. Agora o recado é para quem não consegue desgrudar do celular nem na hora de dirigir. Se você atende, faz uma ligação ou manda mensagem enquanto está ao volante, pode ter sido multado. A infração é a que mais gera ocorrência aqui na Grande Vitória. E mesmo parado no sinal ou no engarrafamento, nada de celular, hein? Também dá multa. Na era da modernidade, o celular virou parceiro inseparável e até ferramenta de trabalho. O problema é quando essa necessidade de se comunicar continua dentro do carro, desviando a atenção no trânsito. Um perigo. Pode provocar um acidente. Na moto, então? Piorou. Pode até matar, né? Você se distrai com o celular, acaba acontecendo acidentes, né? Então, nesse ponto, o celular não é conveniente ser usado quando você está dirigindo. Dados da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, alertam para o perigo do celular associado ao volante, segundo lugar nas causas de acidentes de trânsito. E não são poucas as pessoas que fazem isso não, viu? Essa infração lidera o ranking na Grande Vitória há 15 anos. Aqui na capital foram quase 11 mil multas só no primeiro semestre deste ano. O aparelho celular se transformou num mini computador portátil. As pessoas precisam ter acesso às redes sociais ou precisam estar conectados ao mundo do trabalho, então acabam utilizando o aparelho celular de um modo corriqueiro, inclusive conduzindo o veículo, mesmo sabendo que isso é uma infração de trânsito. Existem aquelas pessoas que não utilizam o celular enquanto estão dirigindo, mas acabam não resistindo quando o sinal fecha ou enfrenta aquele engarrafamento pesado no fim do dia. Pode não, viu? Não é porque você está parado que a infração deixa de existir. São 4 pontos na carteira e R$ 85,13 a menos no bolso, sem contar o perigo de causar acidentes. Mesmo que o condutor esteja parado de uma forma provisória, né? Ainda assim ele está vinculado ao ato de conduzir o veículo, ele está em trânsito. Portanto, ainda assim ele pode ser autuado. Uma boa sugestão é o aplicativo criado pelo governo federal. O Mãos no Volante é uma boa pedida para quem fica agoniado para atender o celular no trânsito. O programa retém a chamada e manda uma mensagem avisando que você está dirigindo. Se não, o jeito é segurar à vontade ou estacionar o carro. A dica do aplicativo é boa. Vale baixar no seu aparelho. Anote aí o nome, gente. Mãos no Volante. À procura de emprego? Uma empresa de recrutamento oferece vagas para vendedor com carteira de habilitação, analista de desenvolvimento, assistente administrativo financeiro, auxiliar de serviços gerais, supervisor de vendas e técnico em eletrônica. É só cadastrar o currículo no site www.lincepsicologia.com. O julgamento do caso Alexandre Martins, o júri dos acusados de serem os mandantes da morte do juiz, recomeçou hoje cedo com o interrogatório do coronel Ferreira. Ele já depõe há mais de 2 horas. O ex-policial civil Calu espera numa sala à parte. Pois é, e o júri, que estava previsto para terminar ontem, promete se estender. Agora a previsão é de que a sentença saia amanhã à noite, depois do debate entre defesa e acusação. O repórter Luciano Rosetti acompanhou parte do julgamento hoje cedo.
O primeiro depoimento desse 6º dia de julgamento foi o do coronel da reserva Walter Gomes Ferreira. Ele negou a acusação do Ministério Público de ter sido o mandante da morte do juiz Alexandre, assassinado há 12 anos. A previsão é que Calu, que também está sendo investigado nesse mesmo processo, seja ouvido ainda hoje. Luciano Rosetti para o Tribuna Notícias, primeira edição. E vale lembrar que a acusação de crime de mando contra o coronel Ferreira estaria ligada ao fato de que o juiz Alexandre teria mandado algemar o coronel quando ele foi conduzido a um presídio no Acre. Ferreira nega que tenha sido algemado e afirma só ter conhecido o juiz naquele dia. Mais uma vez, o coronel negou que tenha mandado matar o juiz. Olha a situação de passageiros que viajaram ontem para o litoral sul do estado. Eles tiveram que sair pela janela. A porta do coletivo da Aviação Planeta travou na parada em Anchieta. O jeito foi mesmo sair pela janela de emergência. Todos os passageiros, inclusive idosos e crianças, foram resgatados com a ajuda de funcionários da empresa. Eles tiveram que esperar quase 1 hora a chegada de um outro ônibus. A empresa informou que os veículos passam por uma revisão antes de sair da garagem e já entrou em contato com o fabricante para apurar a causa desse problema. Calçadas irregulares com buracos e desníveis, um perigo, né? Principalmente para os idosos, grávidas e pessoas com deficiências. As consequências de uma queda às vezes são bem graves. Em Vila Velha, uma família afirma ter perdido 2 pessoas que morreram depois de cair na calçada. Ao andar na calçada do bairro onde mora, este senhor encontra obstáculos. Apesar de existir uma lei que criou um padrão para as calçadas, elas continuam oferecendo riscos. É uma dificuldade, rapaz, porque eu não enxergo direito. E também de andar direito, você não consegue, tombo. Eu não morri ali em frente a Manos, porque eu caí para dentro. Em vez de se eu vou para fora, a calçada é dessa altura. Se eu caio para a rua, tinha morrido. Um mês atrás, o avô deste advogado saiu de casa em Itapuã, Vila Velha, para ir à padaria no quarteirão do lado. Ele teve um acidente na calçada durante o percurso e morreu depois de ficar internado. Ele tropeçou na calçada que está fora dos padrões e... Machucou no seu tropeçar? Bateu a face, a testa no chão, surgiu um coágulo. E aí começou a pressionar o cérebro e a gente começou a ver que não estava nas funções normais. O mais espantoso é que no ano passado, a avó dele também caiu por um desnível da calçada e faleceu. Estava descendo de uma calçada também irregular e tropeçou, caiu, corremos para o hospital e ficou 10 dias internada e não resistiu também a infecções que pegou no hospital e veio a falecer também. A Lei Calçada Legal existe desde 2010. A reforma em Vila Velha começou pela Praia da Costa, mas ainda existe muita calçada para se adequar. Aqui em Itapuã, um bairro onde vivem muitos idosos, a maioria irregular. A prefeitura até cobra dos novos edifícios, pois sem a calçada eles não são inaugurados, mas está faltando fiscalização e cobrança dos antigos para eles se adequarem. Enquanto isso, os cidadãos continuam enfrentando perigos em tarefas simples do dia a dia que deviam ser passeios. Para um idoso ou alguém com um carrinho de bebê, por exemplo, são inúmeras as dificuldades. Bastante buraco, calçada fora do padrão, alta, baixa, então não tá de acordo com o que a norma pede. Olha, gente, a prefeitura explicou que cabe ao dono do imóvel manter a calçada regular e garantiu que fiscaliza. Esse ano, 200 pessoas foram notificadas. Elas têm o prazo de 4 meses para se adequar. Caso contrário, pagam multa de R$ 600. Denúncias podem ser feitas para a ouvidoria da prefeitura. É o 0800 283 9059. 0800 283 9059. O sábado vai ser de muitas nuvens em todo o estado. Há possibilidade de chuva em parte do norte capixaba. A sensação de abafamento tende a diminuir. As temperaturas variam entre 14 e 27 graus nas áreas mais altas e de 16 a 29 nas outras regiões. Gato de energia em parque de diversões em Vitória. A irregularidade foi descoberta em uma fiscalização da Excelsa.
A ligação clandestina de energia abastecia apenas uma área anexa ao parque. Não chegava à parte dos brinquedos. A irregularidade foi descoberta há alguns dias. Uma equipe da distribuidora de energia constatou que havia 3 transformadores abastecendo o parque de diversões, sendo que só foi solicitada a instalação de 2 equipamentos. O gerente foi levado para a delegacia patrimonial para prestar esclarecimentos. Furto de energia é crime. A pena pode chegar a 4 anos de prisão mais multa. Apesar do que aconteceu, o parque continuou funcionando normalmente. Olha, e quem souber de furto de energia elétrica pode acionar a Excelsa pelo site www.edp.com.br ou então pelo telefone 0800 721 0707. Lembrando que as informações são sigilosas. Olha que não está fácil conviver com a inflação, a gente já sabe, né? E aí cada um dá o seu jeito de cortar as despesas. Uma das saídas é reduzir a compra de produtos como roupas, calçados, acessórios. E aí o resultado é queda na venda do comércio. E para tentar atrair o consumidor que anda meio sumido, lojistas apostam em promoções. Neste fim de semana tem liquidação em shoppings da Grande Vitória. Imagina um shopping inteiro em liquidação. Calçados, bolsas, acessórios, roupas, tudo com 50%, 60%, 70% e até 80% de desconto. Essa camisa que custava R$ 109,00, por exemplo, está saindo por R$ 87,00. A que antes era R$ 209,00, agora está R$ 167,00. Então, é hora de aproveitar. Tem que aproveitar a promoção, né? Que tiver mais em conta, que der para levar para a gente e para a família também, né? São descontos em mais de 500 mil itens nos shoppings da Grande Vitória nesse fim de semana. Vale a pena, né? Tem que aproveitar a oportunidade que tem de desconto, já que as coisas estão tão difíceis, né? Então agora a gente pode comprar não só um, até mais um pouquinho, né? Sempre tem um pouquinho que a gente guarda para a gente dar o luxo de, né, ter alguma coisa, comprar alguma coisa de novo, a gente merece, né? O diretor financeiro da FEComércio diz que se o mercado deseja sobreviver à crise, ele tem que fazer isso mesmo. Essa é a saída e deverá ser uma constante de agora até o final do ano. Liquidação a fim de atrair outra vez o público para sua loja e girar a economia. Aí vale a estratégia de cada loja. A gente está com muitas peças na promoção, tem muito desconto, tem muita roupa na promoção. Algumas peças assim valem a pena, mas tem muita coisa que não está com preço tão bom quanto eu achei que ia estar, não. O preço está muito bom. É que seria na realidade um preço real, um preço justo para a gente estar levando. Olha, a promoção nos shoppings da Grande Vitória acontece até amanhã. Hora de conferir as manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 29 de agosto. Abertas hoje 16.763 vagas em concursos para todos os níveis. Na foto principal, gata do YouTube faz sucesso em Vitória. Gangue faz arrastão e rouba 15 celulares dentro de Transcol. E ainda, juízes fazem mutirão para reduzir dívidas de pais com as escolas. Estado tem um novo habitante a cada 12 minutos. Veja também o que é destaque no jornal A Tribuna. Samba, funk, sertanejo no feriadão no AT2. Fogão perde a chance de assumir a ponta. E no Sobre Rodas, carros para dirigir antes de morrer. Atualmente, o Whey Protein é um dos suplementos mais procurados por quem pratica atividade física. Mas afinal, para que ele serve? Quais são os benefícios? Fala aí, Gabi. Então, Luísa, o Whey Protein nada mais é do que um módulo de proteína. E ele tem como função a manutenção e o ganho de massa muscular. Mas muitas das vezes ele tem um valor um pouquinho elevado, não sendo de fácil acesso para todo mundo. Então hoje eu vou ensinar para vocês a receita de um whey caseiro. Então, gente, para iniciar o preparo desse whey, vamos começar com um copo de 200 ml de leite. Lembrando que esse whey protein vai ser a porção para uma refeição, viu? Para um pós-treino, por exemplo. Depois desse copo de leite, vou colocar um pouquinho de mel. O mel é excelente
um excelente energético aí para a gente poder dar uma energia para esse treino, ou se a gente tomar depois da atividade física, recuperar a energia que foi gasta. Vou colocar também 1 colher de sopa de farelo de aveia. A aveia é um excelente carboidrato também, um excelente repositor de energia. Vou adicionar a banana, que a banana é uma excelente fonte de potássio. E aí, gente, o grande toque desse whey protein são as claras de ovo. Elas são ótimas fontes de proteína, de ótima absorção e vale a dica, sempre clara de ovo cozida para a gente poder evitar a contaminação de bactérias. E vou adicionar também 5 amêndoas, que podem ser substituídas por castanha do Pará, castanha do caju ou até mesmo por 1 colher de sopa de azeite, só mesmo para a gente poder ter uma energia de boa qualidade, uma gordura de boa qualidade e aí a gente trabalhar melhor a absorção desses nutrientes que a gente colocou nesse whey. Agora eu vou só fechar. Bom, gente, eu fiquei super curiosa em relação ao sabor, para saber se tem um pouquinho do gosto do ovo. Então vou experimentar e já falo pra vocês. O sabor da banana sobressai, né? Tipo, tem gosto de vitamina. É isso mesmo, tem um sabor super gostoso. E para quem não tem condições de estar comprando o whey protein industrializado, esse aí é um ótimo substituto. Mas o industrializado tem mais proteína ou não, Gabi? Tem mais proteína dependendo da quantidade de clara de ovo que a gente colocar. Cada clara de ovo tem 4 gramas de proteína. Então, quanto mais clara de ovo eu colocar, mais proteína vai ter esse whey protein. Então tá bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem novas dicas, né, Gabi? É isso mesmo. Se vocês quiserem mandar sugestões, é só entrar tanto no Facebook quanto no Instagram e digitar NutriDicas com Gabi. Até semana que vem. Muito legal, né? Fique por aí, na volta do TN, mais ofertas de emprego para você. E ainda, crime em Linhares. Uma mulher foi assassinada dentro de um bar. Um instante só. Mais chances de emprego no TN de hoje. Para quem busca uma chance no mercado de trabalho e tem disposição, uma empresa de mídia digital procura vendedores externos para atuar em Vila Velha. Os interessados podem mandar o currículo para rony@cheigrandevitória.com.br. E no norte do estado, uma mulher foi assassinada a tiros dentro de um bar. O crime aconteceu no bairro Aviso. De acordo com testemunhas, os atiradores estavam em uma moto. O carona desceu, entrou no bar e efetuou vários disparos na cabeça da vítima. Eliane Gaudêncio, de 32 anos, morreu na hora. Os assassinos fugiram em seguida. A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi detido. E por enquanto é só, mas a gente se encontra logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Ótima tarde para vocês e agora vocês ficam com o programa Ponto Cult. Não perca não.